Esther, capítulo 9, a partir do verso 16, iremos até o final do capítulo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas, que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Hamedetá, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para o assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam, o do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou porventura, não estão estes inscritos no livro de história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi segundo
foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós nos alegramos em chegar à conclusão da leitura do livro de Esther. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ter nos deixado esta porção da Sagrada Escritura revelada para edificação, instrução e correção da Igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por ter dado à nossa geração e à nossa igreja o privilégio de estudarmos expositivamente a Tua Palavra. O privilégio de ter aqui pregadores que expõem, verso a verso, texto a texto, a Palavra do Senhor e tão somente ela. Muito obrigado, ó Deus, porque o que deveria ser a regra e padrão em todos os púlpitos, infelizmente tem se tornado exceção. Nós agradecemos por ser exceção em meio a tantas trevas no que diz respeito à pregação e ao púlpito das igrejas. Te agradecemos, porque não há mérito nenhum em nós. É a graça do Senhor, a bondade do Senhor, capacitando e levantando homens fiéis na pregação da Tua Palavra, para expô-la a nós, a igreja Tua. Obrigado, Senhor. Obrigado por chegarmos ao fim de mais uma exposição, de mais um livro da Sagrada Escritura. Como o Senhor fez até aqui, clamamos e pedimos mais uma vez. Fale ao coração da igreja. Ensine-nos, ó Deus, mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Esther começa com uma festa e termina também com uma festa. A festa registrada no primeiro capítulo de Esther é uma festa ímpia, pagã, muita bebida, muitos exageros. O exagero maior, sem dúvida nenhuma, do rei Assuero, que depois de tão embriagado e de tantas doses da sua bebida e loucura, traz a sua esposa para expô-la aos demais. No entanto, se esse livro começa com uma festa pagã, termina com a festa do povo de Deus. O que nós lemos aqui no capítulo 9 é justamente a decisão do povo de Deus em celebrar, comemorar e tornar esta celebração e festa de um dia algo que passaria a ser celebrado e festejado por todo o povo judeu durante todo o decorrer da história. Um livro que começa com uma festa que não agrada a Deus, mas que termina com uma festa que engrandece os feitos de Deus no meio do seu povo. Quando nós olhamos o livro de Esther, podemos identificar esta ideia dessas muitas reviravoltas como sendo algo muito claro em todo o livro. Houve uma reviravolta na condição de Amã, aquele que havia sido colocado pelo rei em uma condição de destaque, mas que depois perdeu isso. Uma reviravolta na vida e na história de Mordecai. Alguém que estava ali e que se recusou a dobrar-se e curvar-se diante de Amã, que teve todo um plano de morte para si traçado por Amã e pelos seus, mas que nesta reviravolta do livro foi colocado em condição de destaque. Uma reviravolta na condição de Esther. Uma donzela, moça simples, na condição de escrava de uma nação ímpia e pagã para uma condição de rainha. E, por fim, uma reviravolta da condição de um povo jurado à morte para agora um povo vitorioso, vivo, celebrando a vida e a condição de estarem vivos. Todo o livro de Esther marca, então, esta reviravolta, esta mudança de cenário. E de forma invisível, a mão de Deus agindo e causando todas essas mudanças. Não à toa, então, faz uma reviravolta. De uma festa pagã para a festa do povo de Deus. De uma reunião onde se celebrava o homem e os seus feitos, para agora celebrar aquilo que Deus havia feito. E o meu desejo é que a exposição do livro de Esther tenha causado também em sua vida uma reviravolta. E a proposta da última exposição desta noite
é um convite à celebração. É tempo de celebrar. E o tema da nossa exposição, celebre as vitórias de Deus. É muito importante nós vermos o povo celebrando, que a tendência do coração humano é sempre pela murmuração. Aliás, ao olharmos a história do povo de Israel, vemos o quanto esse povo murmurava, murmurava e murmurava. Ao ponto de lermos o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, escrevendo aos Coríntios, dizendo: não sejam vocês, crentes da igreja de Corinto, reclamões, como o povo que estava lá no deserto. Infelizmente, somos levados ao descontentamento em muitos momentos. Deixamos de agradecer, de celebrar, de festejar as vitórias e as conquistas que nós temos em Cristo. Por vezes nos apegamos muito mais aos fracassos. Olhamos e reparamos muito mais as coisas que dão errado, as coisas que não foram para frente, os defeitos do outro, ao invés de olharmos as virtudes que estão estampadas no nosso próximo e que são dádivas de Deus. Ao invés de olharmos e celebrarmos as muitas coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Cometemos esse erro com a nossa nação. Apontamos e vemos com muita facilidade todos os defeitos do nosso povo brasileiro. Mas não conseguimos parar por vezes e agradecer e falar: Senhor, que lugar incrível, que terra boa, que povo bom. Louvado seja o Senhor por isso. Nós almoçávamos hoje, no almoço nosso de comunhão. Nossos irmãos comentaram da realidade da falta de banho do povo lá do leste europeu. A gente fica, às vezes, meses, anos, sem tomar banho. E a caatinga que é a coisa. Eu fiquei pensando: Senhor, obrigado, porque aqui todo mundo toma banho todo dia, louvado seja Deus por isso. Deixamos de agradecer e ver as coisas boas. Pela graça de Deus, pude ir ao Nordeste agora nas minhas férias. Passei por um lugar incrível chamado Praia das Fontes. Fiquei impressionado com o que eu vi ali. No meio de um paredão de falésias, brota água do meio das paredes. Água jorrando do meio das paredes, assim, aleatoriamente. E não é um ponto só. Você vai andando ali quilômetros, e nos quilômetros da beira da praia você vê a água brotando do meio da parede, terra. Você fala: Senhor, coisa extraordinária. Mas a tendência é que a gente só vê as coisas ruins da nossa nação, do nosso casamento, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa igreja. A gente só se atenta para os defeitos, para as coisas que não dão certo, para as coisas que estão erradas, para as coisas que estão indo mal. Nós fazemos isso com o nosso próximo. Tendemos sempre a ver apenas os defeitos, as coisas que eles não fazem, sem considerar as muitas coisas boas que eles fazem. Fazemos isso com nós mesmos. Reclamamos da vida, do carro, da saúde, se é gordo, se é alto, se é baixo, se é magro. O tempo todo reclamamos da vida, reclamamos de nós, reclamamos do outro, reclamamos da igreja, reclamamos do país. Deixamos de celebrar as vitórias, de celebrar as coisas boas e extraordinárias que Deus tem feito em nossas vidas. Semana passada, o reverendo Daniel começou a expor esta reviravolta que se deu lá em Esther, depois em Mordecai, mas que agora atingiu a todo o povo. O povo que antes havia sido tido para si um decreto de condenação e morte, de matança, recebeu um segundo decreto, editado por Mordecai, com aval do rei. Eles poderão se defender. Agora, Mordecai estava em um alto posto na Pérsia. E aquele Amã, que havia conquistado muito prestígio em toda a Pérsia, lembre-se, foi enforcado na própria forca de 30 metros de altura. Veja o que acontece agora. Todos os políticos das províncias da Pérsia, todos os povos e nações sobre quem a Pérsia exercia domínio,
olham para Mordecai como aquele que desbancou a Amã, como aquele que tirou a Amã do poder, olham para Mordecai como sendo agraciado pelo rei e veem agora este novo decreto do rei defendendo o povo judeu. Não à toa, estes governantes, como nós vimos na semana passada, passam então a apoiar de alguma maneira o povo de Deus. Chega o dia do pur. Lá atrás, Amã havia lançado sorte para saber qual seria o dia da matança. 13º dia do mês 12, o mês de Adar. Mas aquele que era para ser o dia do extermínio do povo judeu, houve a reviravolta, a mudança de Deus na história. Foi o dia então que não apenas os judeus resistiram, mas outros povos se uniram aos judeus e aniquilaram os inimigos do povo de Deus. Só em Suzã, a capital do império, no primeiro dia, 13º dia, foram registradas 500 mortes dos inimigos do povo de Deus. Esther faz um novo pedido ao rei. Esse pedido de Esther é muito curioso. Ela pede mais um dia para concluir aquilo que havia sido começado, iniciado, a matança dos inimigos do povo de Deus. Ela pede um segundo dia para completar a obra. E neste segundo dia, mais 300 pessoas morreram em Suzã. Talvez nós olhemos para este número, que vai se tornar ainda mais assustador quando o nosso texto começa dizendo que se em Suzã morreram 800, nas demais províncias, nas outras 127 províncias, reunido o número daqueles que foram mortos pelo povo de Deus, formou-se o total de 75.000 pessoas mortas. Chegamos ao número de 75.800 pessoas mortas. Este número produz em nosso coração um grande assombro, principalmente quando nós falamos que o povo de Deus pegou em armas para matar os seus inimigos. Mas é interessante fazer algumas considerações aqui sobre isso. A primeira é que o decreto não dava a ordem para que os judeus avançassem sobre os inimigos, mas para que eles pudessem resistir e se defender. Essa é uma primeira consideração importante. Mas há uma consideração ainda mais importante, principalmente quando nós olhamos o pedido de Esther. Que se pendurem, então, os filhos de Amã, para que todos vejam. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós temos um acontecimento muito interessante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no texto de Deuteronômio, capítulo de número 25. Deuteronômio 25. E nós faremos a leitura dos versos 17 a 19. Que diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos, em redor da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça. O povo amalequita perseguiu e oprimiu o povo de Deus. O povo amalequita pegou um momento de grande fragilidade do povo de Deus, quando este povo estava abatido, quando este povo ia desfalecido pelo caminho, e por trás, na retaguarda, atacou o povo de Deus e matou a muitos. O Senhor dá uma ordem: eu farei justiça contra estes. Vocês agora vão possuir a terra.
e depois que estiverem feito todo o enfrentamento necessário para tomar posse da terra, quando vocês estiverem em paz, vocês vão atrás dos amalequitas. Não se esqueçam disso. O povo fez isso? Não. Eles possuíram a terra e depois não foram atrás dos amalequitas. Aí nos dias do reinado de Saul, isso está registrado lá em 1 Samuel capítulo 15, primeiro livro de Samuel capítulo 15, o Senhor entrega os amalequitas nas mãos de Saul. E o que o rei Saul faz? Mais uma vez, poupa os amalequitas. Em especial, ele poupa Agag, o rei dos amalequitas. Agag, de onde veio Amã, o Agagita. O que está acontecendo aqui no livro de Esther é justamente a conclusão de algo que o Senhor havia pedido lá atrás e que o povo não fez, que Saul não fez, que agora o Senhor está fazendo por meio de Esther, Mordecai. Aquilo que um homem não teve coragem de fazer, que foi Saul, Deus levantou uma mulher para que chegasse diante do rei e pedisse isso ao rei. Dá-me mais um dia, eu quero pendurar cada um dos inimigos, descendentes de Amã, de Agag, dos amalequitas, para que estes sejam exterminados, cumprindo assim o plano e a justiça de Deus. Quando nós olhamos todos esses fatos, e o número de 75.800 pessoas mortas, tudo isso pode trazer para nós um grande espanto. Mas cuidado com este assombro. Cuidado com querer parecer mais justo e mais misericordioso do que Deus. Porque, infelizmente, há em nosso coração este senso de querermos ser tão bons, ao ponto de lermos a Escritura, achando que talvez Deus tenha sido ruim demais. Como se o nosso senso de bondade e justiça fosse mais elevado do que o senso de bondade e justiça de Deus. Errado. Não seja soberbo a esse ponto. Entendamos que a ofensa sempre será maior, dependendo de quem é o ofendido. E o ofendido, lá atrás, não foi o povo que foi pego de surpresa em uma situação difícil, abatidos. O ofendido ali foi o próprio Deus, santo, santo, santo. Nunca era um ataque contra o povo de Deus, mas contra o próprio Deus. Lembram-se lá do episódio em que o povo clama a Samuel por um rei? Samuel chega para Deus e fala: ah, Senhor, o povo está desprezando aqui a minha liderança. Qual é a resposta de Deus para Samuel? Não é a ti que eles desprezam. Não é a ti que eles rejeitam. Eles rejeitam a mim. Samuel, a ofensa não é contra você. A ofensa é contra mim. É contra o próprio Deus. Os amalequitas não apenas perseguiram o povo de Deus, mas ofenderam o próprio Deus. Por isso a justiça desse Deus veio a seu tempo. E Deus se vale do seu povo para exercer esta justiça. O problema é que nós olhamos a Bíblia e lemos a Bíblia por vezes com um olhar horizontal, de homens para homens, da atitude de um povo para contra outro povo, sem considerar o aspecto vertical que a nossa hermenêutica deve ter, de entender que a ofensa se deu contra Deus e que este Deus é que agora exercerá a justiça. Feito isso, e justificado então esta grande matança das 75.000 pessoas, nós chegamos agora a um momento de celebração. É tempo de festa. E o povo vai celebrar, vai comemorar. Diz o texto que sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 eles descansaram, fizeram um dia de banquetes e de alegria. Era tempo de festa. Em Suzã, foram 2 dias a mais. 13 e 14 de batalha, e no 15º dia, também os judeus ali celebraram. Mordecai escreveu, verso 20, estas coisas enviou cartas a todos os judeus, que se achavam em todas as províncias. Eles celebraram com banquetes, era dia de festa, mandaram porções destes banquetes
aos mais necessitados e trocaram estes banquetes e presentes uns com os outros. Então, a ordem de Mordecai é a seguinte, versos 21 e 22. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Olha que interessante o quanto essa expressão do sossego está muito relacionada lá atrás com o que nós lemos em Deuteronômio em relação aos amalequitas. Quando vocês tiverem sossego, vocês vão atrás dos amalequitas. Pois fim aos amalequitas, agora o povo teve sossego dos seus inimigos. E o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem em dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Há um propósito no decreto agora de Mordecai. Mordecai vê esta celebração. Vê o povo comemorando, festejando e celebrando a vitória. Mordecai considera, precisamos instituir isso como uma regra, como um padrão, para todos os anos, em todos os tempos, em todas as gerações. E esta carta escrita por Mordecai, que mais adiante, no verso de número 29, vai ser dita que foi mais uma vez reeditada e confirmada por Ester e Mordecai, consiste em 3 coisas que deveriam ser feitas. Primeira, o povo deveria lembrar do que aconteceu. E essa descrição será dada do verso 24 em diante. Lembrar que havia uma ordem para a matança do povo, mas que Ester foi lá, jejuou, intercedeu diante do rei, e que o rei mudou a condição de Mordecai, que o rei mudou a condição do decreto e deu ao seu povo vitória. Trazer à memória era a primeira coisa que o povo deveria fazer nesse dia da festa do Purim. A segunda coisa que o povo deveria fazer era a comunhão, estar junto, o banquete, a celebração. Não foi a festa ou a vitória de uma única pessoa, mas a vitória de todo um povo. Então era justo que o povo comemorasse juntos esta vitória. E a terceira coisa que esta festa de Purim deveria ter era o serviço ao próximo. Vocês vão se reunir, vocês vão festejar, vocês vão se lembrar daquilo que o Senhor fez, mas vocês vão também partilhar das bênçãos de vocês com os mais necessitados. Estas eram as coisas que estavam envolvendo esta grande celebração. Mais adiante, nós vemos que Ester, e mais uma vez Mordecai, escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Purim significa a ideia de lançar sorte. E era para justamente que eles se lembrassem que Amã lançou sorte para saber o dia da matança, mas que o Senhor Deus, soberanamente regendo a história, mudou aquele dia da sorte de Amã para o dia da vitória do seu povo. Mas o nosso texto conclui, e o livro de Ester termina, com uma expressão muito estranha. Capítulo 10 começa assim, depois disto, da festa, da celebração, do povo aceitar a data colocada por Mordecai e Ester. Depois de toda esta reviravolta, o rei Assuero pôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Olha que curioso isso. A forma como o livro vai fechar o relato dessa história tão linda e tão bela. Poderia ter parado aqui no verso 32 do capítulo 9, né? Então o povo festejou, o povo celebrou e considerou que essa data deveria ser comemorada para todos sempre e viveram felizes para sempre. Deveria acabar assim. Mas o texto vai encerrar o livro de Ester dizendo que o rei tributou a terra. Então Assuero seguiu sendo Assuero. E a Pérsia seguiu sendo a Pérsia. O povo continuou sujeito a um rei pagão. O rei não mudou as suas práticas. Para sustentar toda a opulência
do seu império e a sua própria vaidade e os seus banquetes regados a muito vinho, o rei precisava cobrar imposto. E assim o fez. Os demais atos de Mordecai e de Assuero já estão lá registrados no livro da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ficou como o segundo dentro do império, abaixo apenas de Assuero, e trabalhou pelo bem do seu povo e pela prosperidade dos seus. E assim encerra o livro de Esther. Irmãos, como que nós podemos aplicar este texto exposto aqui para as nossas vidas? Eu quero trazer 4 aplicações para falar sobre esta importância de nós celebrarmos. E a primeira aplicação é justamente esta. Celebre as muitas coisas boas que Deus tem te dado. Festeje, se alegre. O povo de Deus não é um povo que deve viver triste. Muito pelo contrário. Se há um povo que tem todos os motivos do mundo para celebrar e festejar, este povo é o povo de Deus. Se há um povo que deve ter sorriso no rosto, esse povo é o povo de Deus. Se há um povo que deve se reunir em banquetes e celebrar e se alegrar, este povo é aquele que detém a verdadeira vitória. Este é o povo de Deus. Aqui algumas considerações para se fazer desta celebração. Considere o domingo sendo este dia de festa do povo de Deus. Veja o que estamos fazendo aqui. Estamos reunidos, comemorando e festejando a vitória que temos em Cristo. Quando nós pensamos no dia do Senhor, no Shabá, falamos da ideia de descanso. E não há descanso maior para o cristão do que o saber que o seu Cristo, no primeiro dia da semana, um domingo, ressuscitou, vencendo a morte, para a vida dele e dos seus. Por isso nos reunimos. Aqui não tem apenas reunião, aqui tem festa, tem que ter alegria. Nós precisamos ter muito cuidado em não confundir a solenidade e reverência do culto com um culto frio e triste. Não confunda a necessidade de apresentarmos a Deus um culto solene e reverente com um culto frio, nulo das nossas emoções. Nós não podemos falar assim, irmãos, certo? De que nós temos o perdão dos nossos pecados, que Cristo morreu na cruz e agora a gente foi perdoado. A gente vai cantar um pouco, fica de pé você aí, canta ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Não! A certeza do perdão, a alegria de sermos aceitos pelo Senhor. Por isso nos colocamos em pé e temos que cantar com alegria, com um sorriso no rosto, felizes, contentes, com ânimo, vigor, disposição. Somos salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Podemos celebrar, festejar, nos alegrar. E isso não é romper com a reverência do culto ao Senhor. O culto envolve o intelecto, o refletir sobre cada coisa. Nós refletimos sobre a adoração a Deus e adoramos a Ele. Nós refletimos sobre todos os efeitos da queda e confessamos os nossos pecados, falando: ah, Senhor, perdoe-me, tenha misericórdia da minha vida. Nós refletimos e chegamos à conclusão de que estamos diante de um grande Deus. Então a gente dobra o nosso joelho e intercede, clama e fala: Senhor, estamos aqui ajoelhados, pedindo, clamando, gritando por socorro. É intelecto, claro que é. O culto não pode ser irracional. O mover que gira, que tomba, que cai, que corre, que grita, sem que nada seja entendido, compreendido ou pensado. Não!
há intelecto, mas também deve haver a emoção. E a justa emoção, distinta do emocionalismo, é justamente você se alegrar ou se entristecer com aquilo que você refletiu, pensou. Entristeço e choro pelo meu pecado, mas me alegro com o perdão que tenho em Cristo e com a certeza que foi. Este é o culto ao Senhor. Intelecto, emoção. Mas há um terceiro elemento que compõe o culto. É a nossa disposição em cultuar. Vontade ou a volição. Desejo de ver este lugar como sendo o único lugar onde nós gostaríamos e desejaríamos estar. Irmãos, quando nós juntamos os três, o nosso culto é aceitável diante de Deus. Ah, Senhor, em verdade eu refleti todas essas coisas, e em espírito, com as minhas emoções e vontades, eu estou cultuando e bendizendo a Ti. Ah, Senhor, louvado e exaltado seja o Senhor. Celebre o dia do Senhor. E faça deste dia, a cada semana, a grande celebração da sua vitória. Foi por isso que Deus instituiu esse dia, para nos lembrarmos dos grandes feitos dele pelo seu povo, para nos reunirmos com os nossos irmãos e contarmos as bênçãos, e vermos como Deus tem sido gracioso, misericordioso para conosco. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele. Celebre, celebre. É um dia de festa. Mas falando dessa celebração de vitória, eu quero falar um pouco mais de algo que eu introduzi aqui em nosso culto de Páscoa. Na ocasião, eu segurei para não dar o spoiler deste final da exposição de Esther. E disse que, infelizmente, a tradição pentecostal anulou a celebração das grandes festividades cristãs. O medo do paganismo ou de nos confundirmos com o catolicismo romano fez com que a tradição religiosa, principalmente aquela pentecostal que tem a maior parte dos crentes de nosso país, olhasse para as datas comemorativas de celebração do povo de Deus e anulasse essas datas, quase que amaldiçoando essas datas ou estas festividades, esquecendo o grande valor que essas datas têm para o povo de Deus. Quando nós olhamos aqui o livro de Esther, nós temos o povo de Deus instituindo um dia para memorial, celebração de algo que Deus havia feito por eles. Quando nós pensamos no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, no culto de ação de graças, no nosso aniversário de casamento, nas bodas de 25 anos, não estamos falando que qualquer uma dessas coisas sejam meios humanos, onde o homem esteja centrado em qualquer uma delas. Mas estamos celebrando a vitória do povo de Deus, celebrando mais um ano de vida, celebrando mais um ano do meu casamento, celebrando mais um ano da igreja, celebrando a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, na sua ressurreição, na Páscoa de Cristo, celebrando o nascimento, a encarnação do Verbo que humildemente se fez homem. É a celebração do povo de Deus. E o que nós temos aqui em Esther é um texto que grita o quanto o povo de Deus deve ser feliz, celebrativo, e o quanto este povo tem muitos motivos e razões para cantar, para comemorar, para sim fazer uma grande mesa com um grande banquete e reunir os seus filhos e as gerações e gerações e gerações e falar: estamos aqui por um motivo. Qual motivo é esse? As vitórias que temos. Cristo. Então celebre. Não deixa passar em branco o dia do seu aniversário, não.
Mas não é para colocar um banner com uma foto de 50 metros sua, não. Mas para fazer um grande culto lindo lá com a sua família, com seus parentes, com seus amigos e falar, gente, eu estou aqui hoje para dizer que mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Para agradecer a Deus, para louvar, para celebrar. Então venham os banquetes, tragam-se os presentes, repartam-se com aqueles que têm a necessidade e vamos comemorar, e vamos celebrar. Isso nos deu vida. Vida em abundância. O povo de Deus precisa ser um povo festivo. O povo de Deus precisa estar sempre em festa, porque sempre há motivos para cantar e celebrar. Irmãos, qual é o efeito sagrado desta data colocada aqui? Nenhum. Quem foi o sacerdote que assinou esse decreto? Nenhum. Qual foi a instituição da tribo de Levi que ratificou esta celebração e comemoração? Nenhuma. Isso torna essa festa, essa celebração ilícita? Claro que não. O povo estava celebrando, alegre, contente, que Deus mudou a história. Eu quero dizer com isso, não importa se o dia foi criado pelo comércio, eu não tenho compromisso nenhum com qualquer loja. Não importa se não foi necessariamente naquele dia. A nossa celebração não é de um número. A nossa celebração é de um feito e dos grandes feitos que o Senhor tem realizado. Mas diante disso, há uma necessidade de nós não deixarmos Deus de fora das nossas festas. Se você olhar com atenção para o texto menciona os feitos de Ester, de Mordecai e até de Assuero, um rei pagão. Mas não menciona Deus. Claro que naquele momento, o povo celebrava e adorava a Deus. E há motivos claros no texto para que nós vejamos que eles tinham um entendimento disso. Primeiro, veja que na conquista desta vitória, o povo não tocou nos despojos em nenhum momento. Eles entendiam que estava em guerra santa. A guerra santa foi aquela autorizada por Deus para o povo defender o seu território, para o povo conquistar a terra prometida e para o povo cumprir a justiça divina. Em todos esses contextos de guerra santa, de guerra instituída por Deus, nunca era dado direito para o povo de tomar os despojos. Porque o motivo não eram os bens. A guerra não estava sendo travada pela ganância, pela cobiça nos bens do outro. Não era a mesma motivação que os ímpios tinham ao guerrear, olhando o que o outro tinha, desejando o que o outro tinha e indo à força tomar do outro. As guerras santas, autorizadas e legitimadas por Deus, das quais deveriam ser celebradas após a conquista e vitória, eram aquelas que cumpriam os propósitos de Deus ou a justiça de Deus. Onde o grande marco disto era não tocar nos despojos. E 2 vezes isso foi citado no trecho exposto na semana passada e foi citado também no nosso texto. Houve a matança de 75.000 pessoas e eles não tocaram nos despojos. Porque o objetivo não era por ganância. Eles não estavam interessados nos bens dos outros. E olha que interessante, o rei Assuero no decreto havia dito que eles podiam não apenas se defender, como também se apropriar de tudo aquilo que pertencia aos conquistados. Mas eles entendem que eles não estavam a cumprir um decreto do rei, mas a fazer guerra em nome do próprio Deus. Por isso o entendimento daqueles ao celebrarem, não nos enganemos, embora não citando Deus no texto, era o entendimento de que a vitória havia vindo de Deus. Mas a aplicação
é válida e necessária para nós. E até mesmo para aquele povo. Porque se aquela primeira geração estava se lembrando de Deus, talvez as futuras apenas se lembrassem de Esther, Mordecai e Assuero. O mesmo nós devemos nos ater para não deixar Deus de fora das nossas festas. Faça sua festa de formatura. Foram 4, 5. Para aqueles que tiveram mais dificuldade em cumprir as matérias, 6 anos. Foi difícil, foi complicado. Reúna a família sim, faça o churrasco. Mas não esqueça de agradecer a Deus. Não deixe Deus de fora dessa festa. Celebre e reúna tantos quantos são os muitos motivos das vitórias que Deus nos dá. Mas não deixe Deus de fora. E atenção, você pode estar inserido na celebração de uma vitória, sem lembrar do verdadeiro motivo de estar ali. Você pode estar aqui neste momento, desonrando a Deus, sem celebrar a Cristo no dia do Senhor. Você pode estar apenas cumprindo um rito. Você pode estar apenas repetindo um feito. Mas se não houver a consideração sincera de que esta é a nossa manifestação de louvor ao Senhor que nos deu a vitória, então nada adianta. Celebre as vitórias, mas nunca deixe Deus de fora da sua festa. Terceira aplicação para as nossas vidas. Lembre-se, ainda estamos diante de reis ímpios. Ainda estamos vivendo na Pérsia pagã. Não se esqueça disso. Há vitórias, há motivos de celebração, há motivos de festa. Mas lembre-se que a festa perfeita, a paz perfeita, só virá quando o nosso rei chegar, quando ele voltar. Aqui ainda será um tempo de luta. Impostos ainda serão cobrados. Tributos ainda virão. E o texto, ao colocar aqui o capítulo 10, é justamente esta lembrança. Sim, o povo teve vitórias. Sim, Deus livrou o seu povo. Mas o povo ainda está em um mundo pagão, lembrem-se disso. Felizes para sempre ainda não chegou. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Teremos muitos dias bons, de vitórias, de sucessos, mas ainda assim teremos inimigos. Ainda assim passaremos por adversidades. Ainda assim seremos tributados. Ainda assim seremos injustiçados. Ainda assim estaremos debaixo do comando de vários açoeiros. Lá na nossa empresa, talvez lá no nosso condomínio, no meio da nossa casa, na vida política da nossa nação, ainda assim estaremos debaixo de muitos açoeiros. Isso, em alguma medida, serve para que nós nos lembremos de que o verdadeiro rei ainda está por vir. Serve para que nós lembremos que o paraíso e a vitória maior que nós podemos ter não é para o agora, mas está reservada para aquele dia. Não se esqueça disso. Talvez o açoeiro que esteja te perturbando não seja uma praga, nem um enviado de Satanás. Seja só Deus, usando a adversidade para te lembrar de que ainda é tempo de lutar, que ainda é tempo de trabalhar, como fez Mordecai, pelo bem-estar do povo e pela prosperidade do povo. Talvez seja o tempo dado por Deus para nós nos lembrarmos de que estamos aqui militando pela causa evangélica, pelo anúncio e a proclamação da chegada do Supremo Rei, do Bom Pastor. Porque senão a gente entra numa vida confortável demais, tranquila demais, e nos esquecemos
que ainda estamos em missão como igreja militante, caminhando para o triunfo final e a vitória que teremos em Cristo. Por fim, encerro este texto e a exposição do livro de Esther, convidando você a se lembrar do nosso rei, verdadeiro rei, em breve voltará. O livro de Esther conta a história de um reino corrompido, imoral, de um rei vaidoso, nojento. Olha o que ele fazia com as mulheres. Lembra o que nós contamos? Olha as ações daquele homem. O livro de Esther conta a história de um outro homem que, numa vaidade tão grande, ficou irritado porque alguém, um único, não se dobrava diante dele. E este era o segundo maioral entre os persas. Quantos serão os Assueros e Amãs com quem nós conviveremos? Quantos serão os muitos momentos em que nós olharemos para o nosso redor, nos veremos exatamente na Pérsia corrompida, com imoralidade, sujeira, coisas vergonhosas, com a embriaguez, com a prostituição, com a humilhação do próximo, com a vaidade dos homens. Quantos serão esses momentos? Essa é algo que nós precisamos nos lembrar. O nosso Deus revirou a história nos dias de Esther. Está pronto para fazer novamente isso conosco. O Senhor quer mudar a história da sua vida. Ainda que você esteja no meio da Pérsia pagã, o Senhor quer te usar como luzeiro para a justiça divina, para o bem-estar do povo de Deus, para a glória do Senhor. Ainda que você esteja num contexto de completa adversidade e imoralidade, Deus quer te preservar em santidade e pureza para a glória dele, distinto em suas ações, na sua nobreza e na sua condição de filho de Deus, mesmo que em um mundo ainda dominado pelos filhos das trevas. E este dia da grande reviravolta do Senhor se aproxima. Cristo em breve voltará. E no tocar da última trombeta, nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 11, o reino do mundo se tornou o do Senhor e do seu Filho. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário para, com o seu precioso sangue, limpar os seus pecados. Se há uma reviravolta que Deus quer operar na sua vida, essa reviravolta talvez não tenha a ver apenas com o seu casamento, com sua condição financeira, com a imoralidade que ronda a sua casa e a sua família. Deus quer fazer uma reviravolta no seu coração. Deus quer pegar esse coração duro, de pedra, morto em seus delitos e pecados, e trazer vida. Saiba que Cristo Jesus morreu na cruz, e a morte dele e o sangue dele é suficiente e é poderoso para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Renda-se a Jesus, deixe ele virar e revirar a sua vida. Deixe ele mudar o curso da sua vida. Não ande mais em direção contrária e oposta a ele, mas caminhe na direção dele, para que no último dia, no dia da sua volta, ele reine sobre você e você reine também com ele.